Se você gosta de histórias que fazem pensar, inscreva-se no canal. Memórias do Subsolo, Fyodor Dostoiévski. Subsolo 1. Sou um homem doente. Sou um homem mau. Sou um homem sem graça nenhuma. Acho que sofro do fígado. Na verdade, não tenho a menor ideia da minha doença, nem sei direito o que dói. Não me trato e nunca me tratei, apesar de respeitar a medicina e os médicos. Além do mais, sou supersticioso ao extremo. Bem, pelo menos o bastante para respeitar a medicina. Sou instruído o suficiente para não ser supersticioso e, mesmo assim, sou supersticioso. Não, meus senhores, eu não quero me curar da raiva. Isso não há dúvida. É uma coisa que os senhores não vão se dar o trabalho de compreender. Mas muito bem, eu compreendo, senhores. Claro, nesse caso, não sou capaz de explicar quem é que estou infernizando com a minha raiva. Sei muito bem que não posso, nem de longe, causar dano aos médicos, por não me tratar com eles. E sei, melhor do que qualquer um, que isso tudo só prejudica a mim mesmo e a mais ninguém. Porém, apesar de tudo, se eu não me trato, é de raiva. O fígado está doendo? Pois que doa ainda mais. Já faz tempo que vivo assim, uns 20 anos. Agora tenho 40. Antes eu trabalhava no serviço público e agora não trabalho mais. Fui um funcionário cruel, era bruto e nisso encontrava prazer. Sabe, eu não aceitava suborno, portanto tinha de me recompensar pelo menos dessa forma. Que piadinha ruim. Mas não vou riscar. Escrevi isso achando que ia ficar muito espirituoso. Agora, como eu mesmo percebi que desse modo eu só queria me exibir, e da maneira mais detestável, não vou riscar. E não vou riscar de propósito. Antigamente, quando as pessoas chegavam à minha mesa de trabalho para pedir alguma coisa, eu rangia os dentes para elas e sentia um prazer insaciável quando eu conseguia fazer mal a alguém. E quase sempre conseguia. Na maioria era gente tímida. Todo mundo sabe como é essa gente que procura as repartições. Porém, entre as pessoas mais presunçosas, havia em particular um oficial que eu não conseguia suportar. Ele não queria de jeito nenhum se sujeitar à minha superioridade e fazia tinir o sabre de modo abominável. E por causa dele, daquele sabre, durante 1 ano e meio eu e ele travávamos uma guerra. No fim, levei a melhor. Ele parou de tinir o sabre. Aliás, isso aconteceu na minha mocidade. Mas os senhores querem saber qual era o motivo principal da minha raiva? A questão toda, e nisso é que estava a maior sordidez, a questão toda se resumia ao fato de que eu, a todo momento e até nos momentos do rancor mais brutal, reconhecia com vergonha que eu não só não era raivoso, como não era nem mesmo uma pessoa de maus bofes. Eu apenas ficava espantando pardais à toa, e com isso me divertia. A minha boca espumava, mas bastava me trazerem um bonequinho qualquer, me darem um chazinho com açúcar, que eu podia logo me acalmar. Eu ficava até sinceramente comovido, se bem que depois, com certeza, ia ranger os dentes para mim mesmo e, de vergonha, teria insônia durante meses. É meu jeito de ser. Eu menti antes, quando disse que era um funcionário cruel. E menti de raiva. Eu apenas ficava de brincadeira com as pessoas comuns e também com o oficial, mas no fundo nunca consegui me tornar maldoso. A todo momento, eu percebi em mim mesmo uma porção de elementos completamente contrários a isso. Eu sentia que eles fervilhavam dentro de mim, aqueles elementos contrários. Eu sabia que tinha fervilhado dentro de mim a vida toda e imploravam para vir à tona. Mas eu não os deixava sair, não deixava de propósito, eu não deixava sair nada. Eles me atormentavam até a vergonha, me levavam até a convulsão e, por fim, acabaram me deixando aborrecido, muito aborrecido mesmo. Afinal de contas, não parece aos senhores que agora estou mostrando o meu arrependimento, que estou pedindo perdão aos senhores? Estou convencido de que para os senhores é isso que parece. Aliás, eu lhe garanto que para mim, tanto faz como tanto fez, se parece ou não parece. Não só não consegui me tornar maldoso, como fui incapaz de me tornar qualquer coisa. Nem mal, nem bom, nem crápula, nem puro, nem herói, nem inseto. Agora vou vivendo no meu canto e atiço a mim mesmo com um consolo pérfido, que não serve para nada, e que vem da ideia de que um homem inteligente não pode, a sério, tornar-se coisa nenhuma, e que só um imbecil se torna alguma coisa.
Sim, meus senhores, o homem inteligente do século XIX deve, em sua obrigação moral, ser uma criatura, por excelência, sem caráter. Afinal, o homem com caráter, o homem de ação, é uma criatura por excelência limitada. É a minha convicção, aos 40 anos de idade. Tenho agora 40 anos e, afinal, 40 anos é toda uma vida. A rigor, é a velhice mais acabada. Viver mais de 40 anos é indecente, vulgar, imoral. Quem é que vive mais de 40 anos? Responda com sinceridade, com honestidade. Vou lhe dizer quem é que vive: os imbecis e os canalhas. Eu digo isso na cara de todos os mais velhos, todos esses velhos respeitáveis, todos esses velhos perfumados e de cabelos cor de prata. Vou dizer isso na cara de todo mundo. Tenho o direito de falar assim, porque eu mesmo vou viver até os 60. Vou viver até os 60. Vou viver até os 80. Espere um pouco. Deixe-me tomar fôlego. Na certa, estão pensando que eu quero fazer os senhores rir, não é? Pois também nisso estão enganados. Não sou nem de longe uma pessoa divertida, como parece aos senhores, ou como talvez pareça aos senhores. Aliás, se por estarem irritados com todo esse falatório, e já estou sentindo que estão irritados, cismarem de me perguntar quem sou eu exatamente, então vou responder: sou um assessor colegiado. Trabalhei para ter o que comer, mas só para isso. E quando no ano passado um parente distante me deixou 6.000 rublos de herança em testamento, na mesma hora pedi demissão e fui me instalar no meu canto. Antes eu já morava neste canto, mas agora me instalei aqui de vez. Meu quarto é abominável, nojento, na periferia da cidade. Minha criada, uma camponesa velha e raivosa de tão burra, e além disso exala o tempo todo um cheiro medonho. Dizem que o clima de Petersburgo está se tornando nocivo para mim e que, com meus recursos insignificantes, viver em Petersburgo é oneroso demais. Eu sei de tudo isso melhor do que todos esses conselheiros e bajuladores experientes e mais do que sensatos. Mas vou ficar em Petersburgo. Não vou sair de Petersburgo. E não vou sair porque, afinal, tudo isso não faz a menor diferença se vou sair ou não. De resto, sobre o que uma pessoa respeitável pode falar com a máxima satisfação? Resposta: sobre si. Então eu também vou falar sobre mim. 2. Agora estou com vontade de contar aos senhores, queira ouvir ou não, porque não consegui me tornar nem mesmo um inseto. Vou contar com toda a pompa que muitas vezes eu quis me tornar um inseto, mas nem disso eu fui digno. Juro aos senhores que ter consciência demais é uma doença de verdade, perfeita. Para o uso humano, seria mais do que o suficiente a consciência humana de praxe, ou seja, metade ou um quarto da porção que cabe a cada pessoa instruída em nosso infeliz século XIX e que, além disso, tem o duplo infortúnio de morar em Petersburgo, a cidade mais abstrata e premeditada de todo o globo terrestre. Existem cidades premeditadas e não premeditadas. Seria de tudo suficiente, por exemplo, uma consciência igual àquela com que vivem as chamadas pessoas práticas e os homens de ação. Aposto que os senhores estão pensando que eu escrevo tudo isso por presunção, para me mostrar espirituoso à custa dos homens de ação, e também que, por uma presunção de mau gosto, eu faço tinir um sabre, como aquele meu oficial. Mas, senhores, onde já se viu alguém ter orgulho das próprias doenças e ainda por cima exibi-las com ostentação? Aliás, o que é que estou dizendo? Todo mundo faz isso. Todos se orgulham de suas doenças e eu, talvez, mais do que qualquer um. Não vamos discutir. Minha objeção é absurda. Apesar dos pesares, estou firmemente convencido de que não só muita consciência, como até qualquer consciência é uma doença. Eu insisto nisso. Mas deixemos isso de lado um minuto. Digam-me o seguinte: por que acontece que, como se fosse de propósito, exatamente, sim, exatamente nos momentos em que eu era mais capaz de reconhecer todas as sutilezas de tudo que é belo e sublime, como diziam entre nós há algum tempo, me ocorreu de já não reconhecer nada e praticar atos tão deploráveis que, está bem, numa palavra, que talvez, quem sabe, todos pratiquem, mas que, como se fosse de propósito, aconteceram comigo justamente quando eu tinha a maior consciência de que não devia, de jeito nenhum, praticá-los? Quanto mais eu tinha consciência do bem e de todo aquele belo e sublime, mais fundo eu descia no meu lodo e mais capaz eu me tornava de me atolar nele por completo.
Porém, o ponto mais importante era que tudo aquilo parecia não ter acontecido comigo por acaso, mas como se tivesse de ser assim. Como se fosse o meu estado normal e nem de longe uma doença ou um defeito, de modo que, no final, eu não tinha mais vontade de lutar contra aquele defeito. Acabou que eu quase acreditei, mas talvez eu tenha acreditado, de fato, que aquele, quem sabe, era mesmo meu estado normal. E no começo, lá bem no início, quantos tormentos eu tive de suportar nesta luta. Eu não acreditava que com os outros acontecesse a mesma coisa, e por isso, a vida toda eu escondia aquilo de mim mesmo, como um segredo. Eu me envergonhava, e mesmo agora, quem sabe eu não sinta vergonha? Cheguei a tal ponto que, naquele tempo, senti uma espécie de prazerzinho secreto, anormal, cafajestezinho, de voltar para o meu canto numa sórdida madrugada de peterburguesa e, com esforço, tomar consciência de que, naquele dia, eu tinha mais uma vez praticado atos infames, que o que estava feito não podia de maneira nenhuma ser desfeito, e por dentro, em segredo, por causa disso, eu roía e roía a mim mesmo com os dentes, cerrava e sugava a mim mesmo até que a amargura se transformasse, afinal, numa espécie de doçura infame, maldita e, por fim, num prazer definitivo e grave. Sim, num prazer, num prazer. Eu insisto nisso, pois se eu toquei neste assunto é porque quero saber com certeza. Será que outras pessoas também têm prazeres assim? Vou explicar. Esse prazer vem justamente da clareza excessiva da consciência a respeito de sua própria humilhação. Vem de perceber que você desceu ao último degrau, de que isso é detestável, mas não pode ser diferente, de que não há saída e de que você nunca vai ser uma pessoa diferente, de que mesmo que ainda restasse tempo e fé para se transformar em outra coisa, com certeza você mesmo não ia querer se transformar. Porém, se quisesse, ainda assim não faria nada, porque, no fundo, talvez não exista nada em que se transformar. O principal, no fim das contas, é que tudo isso se passa segundo as leis normais e fundamentais da consciência amplificada e também por efeito da inércia que decorre diretamente dessas leis. E, em consequência, nesse caso, você não só não vai se transformar, como também, pura e simplesmente, não vai fazer nada. Por exemplo, eis aqui um efeito da consciência amplificada. Você sabe que é um canalha e assim, para um canalha, parece que é um consolo perceber que ele mesmo é de fato um canalha. Mas chega. Falei pelos cotovelos e o que foi que eu expliquei? Como se explicar o prazer neste caso? Mas eu vou explicar. De um jeito ou de outro, vou levar isso até o fim. Foi para isso que peguei a pena. Por exemplo, sou horrivelmente presunçoso. Sou cheio de cismas e suscetível como um corcunda ou um anão. Mas, na verdade, eu passei por momentos em que, se acontecesse de me darem uma bofetada, eu poderia até, quem sabe, ficar contente com isso. Estou falando sério. Com certeza eu saberia até nisso encontrar meu tipo de prazer. O prazer do desespero, é claro, mas é nesse desespero que estão os prazeres mais ardentes. Sobretudo, quando se adquire uma consciência muito forte de que a situação não tem saída. E então, na hora da bofetada, aí é que bate a consciência de que você foi triturado até virar uma pasta. Só que o mais importante é que, por mais que eu reflita, no final das contas, eu sou sempre o maior culpado e ainda por cima, isto é o mais ultrajante de tudo, sou um culpado sem culpa e, por assim dizer, por forças das leis da natureza. Sou culpado, e em primeiro lugar, porque sou mais inteligente do que todos que me rodeiam. Eu sempre me considerei mais inteligente do que todos que me rodeiam e às vezes, acreditam? Até nisso eu tinha vergonha. Pelo menos a vida toda eu olhava meio de lado e jamais consegui fitar direto nos olhos das pessoas. Eu sou culpado, enfim, porque mesmo se houvesse dentro de mim alguma generosidade, só serviria para argumentar meus tormentos, por conta da consciência que eu tenho de toda a inutilidade disso. Afinal, sem dúvida nenhuma, eu não saberia o que fazer da minha generosidade. Ela nem serve para perdoar, pois aquele que me ofendeu talvez tenha me agredido conforme as leis da natureza e ninguém pode perdoar as leis da natureza, mas também não pode esquecê-las, pois, mesmo no caso das leis da natureza, ainda assim é ultrajante. Enfim,
Mesmo se eu quisesse ser completamente destituído de generosidade e, ao contrário, desejasse me vingar de quem me ofendeu, eu não seria capaz de me vingar de coisa nenhuma e de ninguém, porque, com certeza, não tomaria a iniciativa de fazer o que quer que fosse, mesmo que pudesse. E por que não tomaria a iniciativa? Sobre isso, eu gostaria de dizer duas palavrinhas à parte. 3. Afinal, as pessoas capazes de se vingar e que, no geral, sabem se defender, por exemplo, digamos, como é que elas fazem isso? Então, vamos supor, o sentimento de vingança toma conta dessas pessoas a tal ponto que, nessa hora, já não resta mais nada dentro delas, a não ser aquele sentimento. Um cavalheiro desse tipo se lança direto para alcançar seu objetivo, como um touro enfurecido, com os chifres abaixados, e quem sabe só um muro poderá detê-lo. Aliás, na frente do muro, cavalheiros desse tipo, ou seja, pessoas práticas e de ação, sinceramente se dão por vencidos. Para eles, o muro não é um desvio, como é para nós, por exemplo, pessoas que pensam e que por isso não fazem nada. O muro não é um pretexto para voltar, pretexto em que pessoas como nós, em geral, não acreditam, mas que sempre nos deixam muito contentes. Não, eles se dão por vencidos com toda a sinceridade. Para eles, o muro tem algo de tranquilizador, representa uma solução moral e definitiva, tem até, quem sabe, algo de místico. Mas vamos deixar o muro para depois. Muito bem, senhores. Pois então aí está o que considero um verdadeiro homem prático, normal, como a carinhosa mãe natureza gostaria de vê-lo, quando o trouxe ao mundo com todo o amor. Eu invejo esse homem até a última gota de fel. Ele é um imbecil. Isso eu não discuto com os senhores, mas talvez um homem normal tenha mesmo de ser imbecil? Quem vai saber? Talvez isso seja até muito bonito. E estou a tal ponto convencido dessa suspeita. Digamos assim que se, por exemplo, pegarmos a antitese do homem normal, ou seja, o homem de consciência amplificada, que não brotou do seio da natureza, é claro, mas sim de uma broveta. Isso já é quase misticismo, senhores, mas eu também desconfio disso. Então, esse homem de proveta às vezes se dá por vencido a tal ponto em face da sua antitese que ele mesmo, de boa fé, com toda a sua consciência amplificada, considera-se um camundongo em vez de um homem. Pois que seja um camundongo de consciência amplificada, mas ainda assim é um camundongo. Porém, no caso, é um homem e, por conseguinte, etc, etc. O mais importante é que ele mesmo, veja bem, ele mesmo se considera um camundongo. E ninguém está pedindo isso dele. Mas este é um ponto importante. Agora, vamos dar uma olhada nesse camundongo em ação. Suponhamos, por exemplo, que o camundongo também se sinta ofendido, e quase sempre ele se sente ofendido, e também deseje vingar-se. Nele, essa cólera talvez se acumule em quantidade ainda maior do que no homem de la nature et de la verite. Um desejozinho nojento, rasteiro, de retalhar o agressor com a mesma raiva, talvez fique remoendo dentro dele, de modo ainda mais nojento do que o homem de la nature e de la verite. Porque o homem de la nature e de la verite, por sua intrínseca estupidez, considera que sua vingança é pura e simplesmente uma questão de justiça. E o camundongo, por causa da consciência amplificada, rejeita, nesse caso, a justiça. Enfim, desse modo, ele acaba chegando ao problema em si, ao próprio ato de vingança. O camundongo, desafortunado, além da mera sordidez de origem, já conseguiu acumular à sua volta, em forma de perguntas e dúvidas, uma quantidade equivalente de outras tantas imundícies. Para cada pergunta, ele acrescentou tantas outras perguntas sem resposta que, em volta dele, inevitavelmente, vai se amontoando uma espécie de gosma fadídica, uma lama fedorenta, formada por suas dúvidas, perturbações e, por fim, pelas cusparadas lançadas sobre eles pelos homens práticos e de ação, postados com ar solene a seu redor, com ar de juízes e ditadores, e que ridicularizam as gargalhadas com as suas goelas transbordantes de saúde. Claro, resta ao camundongo fazer, com a pata, um gesto de desdém para todos e com um afetado sorriso de desprezo, no qual ele mesmo não acredita, esgueirar-se envergonhado para seu buraquinho na parede. Lá no seu subsolo execrável, que fede a subsolo,
Nosso camundongo, ultrajado, espancado e ridicularizado, rapidamente mergulha na raiva fria, venenosa, acima de tudo, eterna. Durante 40 anos seguidos, ele vai lembrar-se de sua afronta, até os últimos e mais vergonhosos pormenores, e assim, a cada vez, vai acrescentar por conta própria outros tantos pormenores dos mais vergonhosos, escarnecendo de si mesmo e atiçando a si mesmo, por pura maldade, com a ajuda de sua própria fantasia. Ele mesmo vai envergonhar-se de sua fantasia, mas apesar disso, vai lembrar-se de tudo, vai analisar tudo, vai inventar para si histórias fantásticas, sob o pretexto de que também poderia acontecer na realidade e não vai perdoar nada. Talvez comece a se vingar, mas de forma esporádica, lançando mão de coisas ridículas, escondido atrás da estufa, sem ninguém ver, sem acreditar nem no seu direito de se vingar, nem no sucesso de sua vingança, e sabendo de antemão em que todas as suas tentativas de se vingar, ele mesmo vai sofrer mais do que a pessoa que é o alvo da vingança e que ela, talvez, não sinta nenhuma coceirinha. No leito de morte, porém, vai lembrar-se de tudo outra vez, e com o acréscimo dos juros acumulados durante todo esse tempo. Mas é justamente nesse frio e repulsivo semi-desespero, nessa semi-fé, nesse consciente sepultamento de si mesmo, em vida, no subsolo, por desgosto e aos 40 anos de idade, nessa sua situação sem saída criada à força e, no entanto, em parte duvidosa, é em todo esse veneno de desejo insatisfeito, levados para dentro dele, em toda essa febre de vacilações, de decisões tomadas de uma vez para sempre, que em um minuto depois, dão lugar de novo aos remorsos. E é tudo isso que se encerra a sumo daquele estranho prazer de que falei acima. Ele é tão sutil, às vezes escapa à consciência a tal ponto que as pessoas só um pouquinho limitadas, ou até pessoas simples e com nervos fortes, não vão perceber nenhum sinal dele. Talvez aqueles que nunca levaram uma bofetada também não notem, acrescentarão os senhores, por sua conta, com um sorriso aberto, e desse modo vão insinuar delicadamente que eu, na minha vida, quem sabe, talvez experimentei uma bofetada e por isso fala com conhecimento de causa. Eu aposto que os senhores estão pensando assim. Mas fiquem calmos, senhores. Eu não levei bofetadas, embora para mim não faça a menor diferença o que os senhores pensam ou deixam de pensar sobre o assunto. Talvez eu mesmo até lamente ter dado poucas bofetadas na minha vida. Mas chega, tenho uma palavra a mais sobre esse tema, de tão extraordinário interesse para os senhores. Vou continuar falando tranquilamente sobre as pessoas de nervos fortes que não compreendem a já mencionada sutileza dos prazeres. Aqueles senhores, em certos casos excepcionais, por exemplo, embora lancem urros como touros de goela aberta, ainda que isso, vamos admitir, também lhe traga enorme honra, mesmo assim, como já afirmei, em face de uma impossibilidade, eles logo se mostram resignados. A impossibilidade, portanto, é um muro de pedra? O que é um muro de pedra? Está certo, é claro, as leis da natureza, as condições das ciências naturais, a matemática. Quando provarem, por exemplo, que você provém do macaco, não faça nenhuma cara feia. Aceite as coisas como são. Quando provarem para você que, na realidade, uma gotinha da sua gordura deve ser mais preciosa para você do que 100.000 dos seus semelhantes e que, no saldo dessa conta, está a solução definitiva da questão de todas as assim chamadas virtudes e obrigações, bem, como um dos demais delírios e preconceitos, então trate de aceitar, não faça nada, porque 2 e 2 são 4. É matemática. E experimente só contestar. Queira perdoar. Vão gritar para os senhores. Mas é impossível revoltar-se. 2 e 2 são 4. A natureza não está interessada no que os senhores pensam. Ela não quer saber dos desejos dos senhores e muito menos se gostam ou não gostam das suas leis. Os senhores têm a obrigação de aceitar tal como ela é e, portanto, aceitar todos os seus resultados. Um muro, afinal de contas, é mesmo um muro, etc, etc. Meu Deus, o que me importam as leis da natureza e da aritmética, se por um motivo qualquer não me agradam essas leis, nem esse 2 e 2 são 4? Claro, não vou ficar batendo a cabeça nesse muro se de fato eu não tiver força para derrubá-lo, mas também não vou me conformar com ele,
só porque é um muro de pedra e eu não tive forças para derrubá-lo. Como se esse muro de pedra, na verdade, fosse um consolo e, na verdade, encerrasse em si mesmo, quem sabe, alguma palavra para o mundo, unicamente porque esse muro é o 2 e 2 são 4. Ah, absurdo dos absurdos. O que importa mesmo é compreender tudo, ter consciência de tudo, de todas as impossibilidades e muros de pedra. Não se conformar com nenhuma dessas impossibilidades e muros de pedra, se para os senhores for nojento se conformar. O que importa é, por meio das combinações lógicas mais inexoráveis, chegar às conclusões mais repugnantes sobre a eterna questão segundo a qual, até desse muro de pedra, parece que você mesmo tem alguma culpa. Embora esteja bem claro, mais uma vez, e seja até evidente que você não é culpado e, por causa disso, rangendo os dentes, mudo e sem forças, você acaba prostrando numa inércia voluptuosa, refletindo em desvaneios, que você não tem nem mesmo contra quem se irritar. O que importa é que você não encontra e, quem sabe, nunca vai encontrar um objeto contra qual se irritar. Que aqui há um engodo, uma fraude, uma trapaça, que aqui simplesmente uma barra funda. Não sabe o que, não se sabe quem, mas apesar de tudo isso que sabe ignorar, apesar de todas essas incertezas e fraudes, os senhores sentem uma dor, e quanto mais ignoram, mais forte é essa dor. 4. Ora, depois de tudo isso, o senhor é capaz de achar prazer até numa dor de dente. Vão berrar os senhores entre risadas. E como não? Existe prazer numa dor de dente, vou responder. Eu tive dor de dente um mês inteiro. Eu sei como é. Claro, a gente não se aflige calado, fica gemendo. Mas os gemidos não são sinceros. São gemidos misturados com sarcasmo. E é nesse sarcasmo que está o X da questão. Nesses gemidos se exprime o prazer do sofredor. Se não sentisse prazer com isso, ele nem começaria a gemer. Este é um bom exemplo, senhores, e eu vou desenvolver essa ideia. Nesses gemidos, exprime-se em primeiro lugar toda a inutilidade da dor dos senhores, tão humilhante para a nossa consciência. Toda a legitimidade da natureza, a qual os senhores, é claro, querem desprezar, só que é por causa dela que os senhores sofrem, enquanto ela mesma não sofre nada. Exprime-se a consciência de que não é possível encontrar um inimigo para os senhores, mas mesmo assim a dor existe. A consciência de que os senhores, com todos os seus Wagenhems possíveis, são totalmente escravizados por seus dentes. A consciência de que, se alguém quiser, seus dentes vão parar de doer, e se não quiser, vão ficar doendo mais 3 meses. E, por fim, a consciência de que, se os senhores ainda não estão de acordo e, apesar de tudo, protestam, então restará aos senhores, para consolo próprio, apenas chicotear a si mesmo ou golpear o seu muro, de maneira um pouco mais dolorosa, com os punhos cerrados e rigorosamente mais nada. Pois bem, senhores, é dessas afrontas sangrentas, é dessas chacotas de autor ignorado, que nasce, afinal, um prazer que alcança, por vezes, a volúpia suprema. Peço aos senhores que escutem, um dia, os gemidos de um homem culto do século XIX que sofre por causa dos dentes. Lá pelo segundo ou terceiro dia da doença, quando ele começa a gemer de um jeito diferente de como gemia no primeiro dia, ou seja, não só porque os dentes estão doendo. Ele não geme como um mujique rude qualquer, e sim como geme um homem contaminado pelo desenvolvimento e pela civilização europeia, como um homem que renunciou ao solo e às origens populares, como se exprime hoje em dia. Seus gemidos se tornam espúrios, indecentes e raivosos e se prolongam durante dias e noites inteiros. E de resto, ele mesmo sabe que os gemidos não vão lhe trazer nenhum proveito. Sabe melhor do que ninguém que é em vão que ele irrita e inferniza a si mesmo e todo mundo. Sabe que até o público diante do qual se esforça para chamar a atenção de toda a sua família, que já está farta e ouve seus gemidos apenas com repugnância, não acreditam nele nem um pouquinho e compreendem, no íntimo, que ele poderia gemer de outro jeito, mais simples, sem trinados e sem floreios, e que ele faz essas palhaçadas por pura maldade e sarcasmo. Pois muito bem, é em todas essas consciências, em todos esses vexames que se encerra a volúpia. Vão dizer que estou perturbando os senhores, que eu irrito o seu coração, que não deixo ninguém dormir sossegado em sua casa. Pois então que fiquem mesmo sem dormir, que sinto a todo instante que meus dentes estão doendo.
Agora, para vocês, eu já não sou um herói, como antes queria parecer. Agora eu não passo de um homem asqueroso de Xanepan. Pois que seja. Fico muito contente em terem me desmascarado. Acham horrível ouvir meus gemidos sorrateiros? Pois que achem horrível. Vejam, agora eu vou fazer uns trinados ainda mais horríveis para vocês. E então, será que nem agora os senhores estão entendendo? Não? Está bem claro, é preciso desenvolver-se e tomar consciência a fundo, até o final, para entender todos os meandros dessa volúpia. Os senhores estão rindo? Fico muito contente. Minhas gracinhas, senhores, é claro, são de mau gosto, rudes, confusas, sem nenhuma autoconfiança. Mas, afinal, isso é porque eu mesmo não me respeito. Acaso uma pessoa consciente pode respeitar a si mesma? Por pouco que seja? 5. Está certo, mas será que é possível? Será que é possível uma pessoa respeitar a si mesma, por pouco que seja, depois que tentou encontrar prazer até no sentimento da própria humilhação? Não estou falando isso agora movido por algum arrependimento meloso. Além do mais, eu nunca suportei dizer: desculpe, papai, eu não vou fazer mais isso. Não porque eu fosse incapaz de dizer isso, mas sim ao contrário. Talvez porque justamente eu fosse capaz demais? Hein? Que tal? Como se fosse de propósito. Acontecia de eu me meter em situações das quais eu não tinha a mínima culpa, nem em pensamento, nem em sonho. E isso era o mais nojento de tudo. Nesses casos, mais uma vez, eu me comovia a fundo, eu me arrependia, derramava lágrimas e, é claro, ludibriava a mim mesmo, embora não estivesse fingindo de jeito nenhum. Nesse caso, era o coração que estava fazendo suas porcarias. Nesse caso, já não davam nem para acusar as leis da natureza, se bem que foram essas leis da natureza, mais do que qualquer outra coisa, que me destacaram o tempo todo, a vida inteira. Dá nojo recordar tudo isso, é verdade, e na época também dava. Afinal, um minutinho de nada depois, cheio de raiva, eu já me dava conta de que era tudo mentira. Só mentira e mentira forçada, detestável, ou seja, todo aquele arrependimento, todas aquelas humilhações, todas aquelas juras de regeneração. Mas não vou me perguntar por que eu mutilava e torturava tanto a mim mesmo? Resposta: porque era maçante demais ficar parado, de braços cruzados. Então eu saía por aí fazendo essas extravagâncias. Sério, era exatamente isso. Observem um pouco melhor a si mesmos, senhores. Aí vão notar que é assim. Eu inventava aventuras para mim mesmo e imaginava uma vida para eu viver, pelo menos de algum jeito. E quantas vezes me acontecia de. Bem, por exemplo, de eu me sentir ofendido de propósito, sem motivo nenhum. E no fundo, eu até sabia que não tinha motivo para ficar ofendido, mas bancava o ofendido. E tanto eu me esforçava que, falando sério, acabava me sentindo ofendido de verdade. De certo modo, a vida toda eu me vi impelido a desperdiçar meu tempo com essas bobagens, tanto que acabei perdendo também o domínio de mim mesmo. De outra feita, eu quis me apaixonar à força, até por 2 vezes. Eu sofria, senhores, eu juro. Bem lá no fundo, a gente não acredita que está sofrendo, fica de zombaria, no entanto, eu sofria, e do modo mais verdadeiro e autêntico. Eu sentia ciúmes, ficava louco. E tudo por puro tédio, senhores. Por puro tédio. A inércia me esmagava. Afinal, o fruto da consciência, o fruto direito, legítimo, imediato, é a inércia, ou seja, ficar sentado de braços cruzados. Já mencionei isso antes. Repito e repito com ênfase. Todas as pessoas práticas e de ação, todas elas são todas ilimitadas porque são pessoas de ação. Como isso se explica? Da seguinte maneira: por conta de sua limitação, elas tomam as causas mais próximas e secundárias como se fossem primordiais, e dessa forma acabam convencidas, de modo mais fácil do que outras pessoas, de que encontram um fundamento inabalável de sua atividade, e então pronto, ficam tranquilas. Afinal, isso é o mais importante. Como se sabe, para começar a agir é preciso, antes de tudo, estar perfeitamente tranquilo e que não reste absolutamente nenhuma dúvida. Muito bem, mas como é que eu, por exemplo, me acalmo? Onde estão as minhas causas primordiais, aquelas nas quais eu me apoio? Onde estão os fundamentos? De onde vou tirar tudo isso? Faço uma ginástica mental e por isso qualquer causa primordial que eu arranjo logo arrasta atrás de si outras coisas mais primordiais ainda.
e assim por diante, ao infinito. É exatamente essa a essência de toda a consciência e de toda a reflexão. Portanto, mais uma vez, já são as leis da natureza. E no fim, qual é o resultado? Ora, essa é o mesmo. Lembre-se, agora há pouco eu falei de vingança. Os senhores, com toda razão, não pensaram a sério no assunto. Eu disse, a pessoa se vinga porque nisso encontra justiça. Quer dizer que a pessoa descobriu a causa primordial, encontrou o fundamento, que é justamente este, a justiça. Portanto, de todos os lados, a pessoa está tranquila e, por conseguinte, leva a cabo a vingança com tranquilidade e sucesso, pois está convencida de que sua ação é correta e justa. Só que eu mesmo não vejo, no caso, nenhuma justiça, não identifico tampouco nenhuma boa ação e, portanto, se eu for me vingar, vai ser por mera raiva e mais nada. A raiva, é claro, poderia sobrepujar tudo, todas as minhas dúvidas e, portanto, por pleno êxito, poderia servir de causa primordial, justamente porque ele não é uma causa. Mas o que fazer se eu não tenho raiva? Afinal, agora há pouco eu comecei dizendo isso. No entanto, mais uma vez, em consequência dessas malditas leis da consciência, o meu rancor está sujeito à decomposição química. Quando a gente olha, a coisa volatiza, as razões evaporam, não se acha mais o culpado. A ofensa deixa de ser ofensa e vira uma fatalidade, algo semelhante a uma dor de dente, da qual ninguém tem culpa, e por isso, mais uma vez, resta apenas a mesma saída, ou seja, esmurrar o muro de forma ainda mais dolorosa. E aí você deixa tudo para lá, porque não encontrou as causas primordiais. Mas então tente se encher de entusiasmo pelo seu próprio sentimento, às cegas, sem raciocínio, sem causa primordial, rechaçando a consciência pelo menos nesse momento. Odeie ou ame, só não pode é ficar sentado de braços cruzados. Depois de manhã ou mais tarde, você vai começar a ter desprezo por si mesmo, porque, de caso pensado, você ludibriou a si mesmo. O resultado? Bolha de sabão e inércia. Ah, senhores, afinal, talvez eu me considere uma pessoa inteligente só porque passei toda a vida sem conseguir começar nem terminar alguma coisa. Certo, certo. Eu sou um tagarela inofensivo e irritante, como todos nós. Porém, o que fazer se o destino único e manifesto de qualquer pessoa inteligente é tagarelice? Ou seja, de propósito ficar jogando conversa fora? 6. Ah, quem dera eu não fizesse nada por pura preguiça. Meu Deus, como eu me respeitaria a mim mesmo nesse caso. E respeitaria justamente porque eu teria a capacidade de abrigar dentro de mim pelo menos a preguiça. Pelo menos haveria em mim uma qualidade mais ou menos positiva, da qual eu mesmo estaria convencido. Pergunta: quem é esse aí? Resposta: um preguiçoso. Sim, afinal seria muito agradável ouvir isso a respeito de mim mesmo. Quer dizer que eu fui definido de forma positiva, que há o que dizer a meu respeito. Preguiçoso. Afinal, veja só, isso é um título, uma função. Isso já é uma carreira, senhores. Não brinquem, é assim mesmo. Então, por direito, eu seria membro do clube mais seleto e minha ocupação única seria respeitar a mim mesmo, e de maneira ininterrupta. Conheci um senhor da sociedade que, durante toda a vida, se orgulhava de ser um conhecedor dos vinhos Lafite. Considerava que isso era um mérito seu, algo positivo, e nunca punha a si mesmo em dúvida. Morreu com a consciência não só tranquila, mas exultante, e tinha toda a razão. Então, eu poderia escolher uma carreira para mim. Eu seria preguiçoso e glutão, só que não seria um preguiçoso e glutão qualquer, mas sim, por exemplo, do tipo que tem simpatia por tudo o que é belo e sublime. Gostaram disso? Faz muito tempo que isso anda na minha cabeça. Aos 40 anos, esse belo e sublime fica pisando com toda a força na minha nuca, mas antes seria diferente. Naquele tempo, eu encontraria para mim uma atividade adequada. Por exemplo, beber a saúde de tudo o que é belo e sublime. Eu não desprezaria nenhuma chance de, antes de mais nada, derramar uma lágrima na minha taça e depois beber essa taça à saúde de tudo o que é belo e sublime. Naquele tempo, eu transformaria tudo o que há no mundo em belo e sublime, e naquilo que é mais sórdido, na mais incontestável imundície. Eu encontraria o belo e o sublime. Eu me tornaria lacrimoso, como uma esponja encharcada. Um pintor, por exemplo,
pintou um retrato de Guê. Na mesma hora, eu bebo a saúde do pintor que fez o retrato de Guê, porque eu amo tudo que é belo e sublime. Um autor escreveu: a cada um que entenda como quiser. Na mesma hora, eu bebo a saúde de cada um que entenda como quiser, porque eu amo tudo que é belo e sublime. Por isso eu exijo respeito e vou perseguir quem não demonstrar respeito por mim. Eu vivo sossegado, eu vou morrer em triunfo. Afinal, essa é a maravilha das maravilhas. E então, eu arranjaria para mim uma bela barriga, eu montaria um tremendo queixo triplo, deixaria crescer o nariz de beberrão tão perfeito que qualquer um que me encontrasse diria, olhando para mim: este sim é um vencedor, um sujeito realmente positivo. Mas afinal, digam o que quiserem, senhores. É muitíssimo agradável ouvir tais comentários em nosso século tão negativo. 7. Mas tudo isso são sonhos dourados. Ah, diga lá, quem foi que primeiro anunciou? Quem foi que primeiro proclamou que o homem só faz porcarias porque não conhece seus verdadeiros interesses e que, se os esclarecêssemos, se abríssemos seus olhos para seus interesses verdadeiros e normais, logo ele vai parar de fazer porcarias, logo ele vai passar a fazer coisas boas e nobres, porque, uma vez esclarecido e compreendendo quais são seus interesses verdadeiros, ele veria no bem justamente o próprio lucro. E como se sabe que pessoa nenhuma pode agir de propósito contra seus próprios lucros, conclui-se que ele passaria a fazer o bem, por assim dizer, forçado pela necessidade? Ai, que bebezinho! Ai, criancinha pura e inocente! Mas em primeiro lugar, durante todos esses milênios, quando foi que o ser humano agiu só apenas em razão de seu próprio lucro? Então, o que fazer com os milhões de fatos que atestam que as pessoas, de caso pensado, ou seja, com a perfeita compreensão de quais são seus lucros verdadeiros, deixaram isso em segundo plano e se lançaram em outra direção, rumo ao perigo, à incerteza, sem que nada nem ninguém as forçasse a fazer tal, como se elas não quisessem justamente tomar o caminho indicado e mais nada, e de maneira teimosa, proposital, abrir um outro caminho, árduo, absurdo, saíram à procura desse caminho no escuro, quase às cegas? Afinal, isso quer dizer que, de fato, para essas pessoas, a obstinação e a intenção consciente era mais agradável do que qualquer lucro? O lucro? O que é lucro? Será que os senhores aceitariam a tarefa de definir, com perfeita exatidão, em que consiste precisamente o lucro para um ser humano? E se acontecer que, em certos casos, o lucro para um ser humano não apenas pode, como até deve consistir justamente alguma vez em desejar para si algo ruim e não algo vantajoso? E se é assim, se um caso como esse simplesmente pode existir, toda essa regra vira pó. O que os senhores acham? Um caso como esse pode existir? Os senhores estão rindo? Podem rir, mas me respondam só o seguinte: será que os lucros humanos foram corretamente contabilizados? Será que não existem aqueles lucros que não apenas não se encaixam, como não podem mesmo se encaixar em nenhuma classificação? Afinal, os senhores, meus caros, até onde eu sei, montaram sua tabela de lucros humanos por meio de uma média numérica, a partir de indicadores estáticos e de fórmulas econômicas e científicas. Afinal, os lucros dos senhores são o bem-estar, a riqueza, a liberdade, a tranquilidade, etc, etc. Portanto, o ser humano que, por exemplo, com toda a clareza e de caso pensado, agisse de modo contrário a toda essa tabela seria, para os senhores, e também, é claro, para mim, um ignorante ou um remantado louco, não é mesmo? Mas vejam só o que é surpreendente. Por que todos esses estatísticos tão, tão doutos e que amam tanto a espécie humana, ou enumerarem os lucros humanos, sempre deixam de fora um determinado lucro? Eles nem o levam em conta de maneira como deve ser levado. E isso depende do resultado de todo o cálculo. Não haveria nenhuma grande tragédia se pegasse esse lucro e incluísse na lista geral. Mas a desgraça é que esse lucro problemático não se encaixa em nenhuma classificação, não se enquadra em nenhuma lista. Eu tenho um amigo, por exemplo. Ei, senhores, ora, ele também é amigo dos senhores. Sim, aliás, de quem ele não é amigo? Enquanto se prepara para o trabalho, esse cavalheiro vai explicar aos senhores de modo claro e eloquente
como ele precisa agir com rigor segundo as leis da razão e da verdade. E mais ainda, vai falar aos senhores com entusiasmo e fervor a respeito dos interesses humanos normais e verdadeiros. Vai censurar com escárnio os míopes imbecis que não entendem sequer os próprios interesses, nem o sentido verdadeiro das boas ações. E então, pontualmente, 15 minutos depois, sem nenhum motivo repentino e exterior, mas devido a algo tão íntimo que é mais forte do que os seus interesses, ele vai se desviar e tomar uma direção que ninguém espera, ou seja, vai agir da maneira mais clara contra aquilo que ele mesmo disse, contra as leis da razão, contra o seu próprio lucro, em suma, contra tudo que eu previno que meu amigo é um personagem coletivo e por isso vai ser um tanto difícil condenar só ele. E é a este ponto, senhores, que eu queria chegar. Será que existe mesmo, para quase todas as pessoas, algo que valha mais do que os seus melhores lucros? Ou, para respeitar a lógica, será que existe um lucro tão lucrativo, exatamente aquele lucro omitido do qual falamos há pouco, que possa ser mais importante e mais vantajoso do que todos os demais lucros, em nome do qual o ser humano, se necessário, esteja disposto a ir contra as leis, ou seja contra a razão, a honra, a tranquilidade, o bem-estar? Em suma, contra todas essas coisas belas e úteis, apenas para alcançar esse lucro original, o lucro mais lucrativo, o que, para o ser humano, é coisa mais preciosa que existe? Está certo, tudo bem, mas ainda assim isso continua a ser um lucro. Os senhores vão me interromper. Com licença, deixem-me explicar mais um pouco. E aqui não é uma questão de jogo de palavras, mas sim que esse tal lucro é tanto mais maravilhoso porque destrói todas as nossas classificações e despedaça continuamente todos os sistemas estabelecidos para a felicidade da espécie humana, por aqueles que amam a espécie humana. Em suma, ele atrapalha tudo. Mas antes de eu dizer aos senhores qual é o nome desse lucro, quero me comprometer pessoalmente e, por isso, anuncio com audácia que todos esses belos sistemas, todas essas teorias destinadas a elucidar para a humanidade seus interesses normais e verdadeiros, para que ela, ao se empenhar necessariamente na obtenção de tais interesses, na mesma hora se torne boa e nobre. Até agora, na minha opinião, não passam de uma lógica vazia. Sim, senhores, lógica vazia. Afinal, sustentar por pouco que seja essa teoria da renovação de toda a espécie humana, com base no sistema de seus próprios lucros, isso, a meu ver, convenhamos, é quase a mesma coisa que. Muito bem, é quase a mesma coisa que sustentar, por exemplo, segundo Buckley, que o ser humano se torna manso graças à civilização e, por consequência, torna-se menos sanguinário e menos capaz de travar guerras. Parece que foi pela lógica que ele chegou a essa conclusão. No entanto, a pessoa é tão apaixonada pelo sistema e pela dedução abstrata que está disposta a distorcer a verdade intencionalmente. Está disposta a não enxergar a que os olhos veem e não ouvir o que os ouvidos escutam, a fim de justificar sua lógica. Por isso eu tomo este exemplo, que é um exemplo claro demais. Pois bem, olhem à sua volta. O sangue está correndo como um rio. E aí, mais ainda, o sangue corre com alegria, como se fosse champanhe. Aí está, senhores, o que é o nosso século XIX, no qual viu Buckley. Aí está o Napoleão o Grande e o atual. Aí está a América do Norte, a União Perpétua. Aí está, por fim, a caricatura que é Schleswig-Holstein. E em que a civilização está nos deixando mais mansos? A civilização desenvolve no ser humano apenas uma variedade de sensações e, rigorosamente, mais nada. Por meio do desenvolvimento dessa variedade de seres humanos, pode ser, quem sabe, que a civilização chegue até a procurar no sangue um prazer. Afinal, isso já aconteceu. Será que os senhores não perceberam que os sanguinários mais refinados foram, quase sem exceção, os cavaleiros mais civilizados e que todos os Átilas e os Stinkenshausen deste mundo não chegaram nem aos seus pés? E que, se eles não chamam tanta atenção como Átila e Stinkenshausen, é justamente porque são encontrados com demasia frequência. São rotineiros demais e nós já estamos habituados a eles. O mínimo que se pode dizer é que, por efeito da civilização, o ser humano se tornou, se não apenas mais sanguinário, pelo menos com certeza pior e mais brutalmente sanguinário do que antes.
pois antes ele via no derramamento de sangue uma questão de justiça, e com a consciência tranquila, massacrava quem julgava necessário. Mas hoje em dia, apesar de considerarmos o derramamento de sangue uma coisa sórdida, mesmo assim nos ocupamos em praticar essa coisa sórdida ainda mais do que antes. O que é pior? Decidem os senhores mesmos. Dizem que Cleópatra, desculpa o exemplo colhido na história de Roma, adorava cravar alfinetes de ouro no peito de suas escravas e encontrava prazer nos gritos e espasmos daquelas mulheres. Os senhores dirão que isso se deu numa época, vamos admitir, relativamente bárbara. Dirão que os tempos atuais também são bárbaros, porque, falando também em termos relativos, hoje em dia também cravam alfinetes. Dirão que o ser humano também hoje em dia, embora às vezes tenha aprendido a ver as coisas de maneira mais clara do que os tempos bárbaros, ainda está longe de ter se acostumado a agir como a razão e a ciência indicam. Todavia, os senhores estão perfeitamente convencidos de que, por bem ou por mal, ele vai se acostumar quando todos e quaisquer costumes antigos e nocivos tiverem ficado para trás, e quando o bom senso e a ciência tiverem reeducado o ser humano por completo e tiverem encaminhado a natureza humana rumo à normalidade. Os senhores estão convencidos de que aí, então, o ser humano por si só, voluntariamente, vai parar de se equivocar e, por assim dizer, a contragosto, não vai querer separar sua vontade de seus interesses normais. Além disso, nesse tempo, dizem os senhores, a própria ciência vai ensinar ao ser humano, se bem que isso já seria um luxo, a meu ver. Ele não tem vontade nem caprichos, e até que, na realidade, tais coisas nunca existiram, o que ele mesmo não passa de uma espécie de tecla de piano ou pedal de órgão, e que, acima de tudo, ainda existe no mundo as leis da natureza. Portanto, tudo o que ele fizer sempre será feito não por sua vontade, mas por si mesmo, por forças das leis da natureza. Por conseguinte, basta apenas descobrir essas leis da natureza para que o ser humano não tenha mais de responder por seus atos, e assim, para ele viver será extremamente fácil. Todos os atos humanos em si serão calculados matematicamente segundo essas leis, numa espécie de tábua de logaritmos, até 108.000 escritos numa agenda. Ou melhor ainda, vão aparecer publicações muito bem intencionadas, do tipo dos atuais dicionários enciclopédicos, e que tudo será numerado e indicado de forma tão exata que no mundo já não haverá mais ações nem aventuras. Nesse tempo, e tudo isso são os senhores que estão dizendo, terão início novas relações econômicas, perfeitamente preparadas e calculadas com precisão matemática, de tal modo que, num piscar de olhos, desaparecerão todos os tipos de perguntas, justamente porque elas vão receber todos os tipos de respostas. Nesse tempo, vão construir um palácio de cristal. Nesse tempo. Muito bem, uma palavra, nesse tempo, vai abaixar dos céus o pássaro Kagan. Claro, é de todo impossível garantir, isso já sou eu que digo, que tudo, nesse tempo, não acabará se tornando, por exemplo, tremendamente maçante, porque afinal, o que é que haverá para a gente fazer quando tudo estiver numerado numa tabela? Em compensação, tudo será ponderado ao extremo. Mas, claro, com tanto tédio, o que não irão inventar? Afinal, até cravam alfinetes de ouro por causa do tédio. Mas tudo isso ainda não seria nada. Horrível mesmo, mas isso de novo sou eu quem estou dizendo, é que nesse tempo as pessoas espetadas com alfinetes de ouro talvez se regozijem com isso. Afinal, o ser humano é imbecil, prodigiosamente imbecil. Ou melhor, mesmo que não seja um imbecil completo, em compensação, ele é a tal ponto ingrato que, se a gente procurar outro igual, não vai encontrar. Sabe, eu, por exemplo, não vou me admirar nem um pouco se, de repente, sem mais nem menos, em meio ao bom senso geral do futuro, surgir um cavalheiro de fisionomia vulgar, ou melhor dizendo, retrógrada e irônica, e declarar a todos nós com as mãos na cintura: e aí, meus senhores, que tal dar um pontapé em todo esse bom senso de uma vez por todas, para que ele vire pó e mandar todos esses logaritmos para o diabo, para que assim, mais uma vez, nós possamos viver segundo a nossa liberdade imbecil? E isso ainda não seria nada. O vexaminoso é que, sem dúvida nenhuma, ele encontraria seguidores. Assim é feito o ser humano.
E tudo isso por um motivo mais do que fútil e que, pelo visto, não vale nem a pena mencionar. Isso acontece justamente porque o ser humano, sempre e em toda parte, quem quer que ele seja, adora agir como bem entende e nem de longe como ordena a razão e o lucro. E ele pode muito bem querer agir contra seu próprio lucro. E às vezes, inclusive, ele deve inapelavelmente, mas isso já é minha ideia, fazer isso. Sua escolha livre, própria, sem constrangimentos, seu capricho pessoal, mesmo o mais desarvorado, sua fantasia, por vezes exasperada até as raias da loucura. E isso que importa é esse o tal lucro omitido, o tal lucro mais lucrativo que não se encaixa em nenhuma classificação e que sempre manda para o diabo qualquer teoria e qualquer sistema. Afinal, de onde todos esses sábios tiraram a ideia de que o ser humano precisa ser lá de que vontade normal e virtuosa? De onde foi que inventaram imperiosamente que o ser humano precisa imperiosamente de uma vontade racional e lucrativa? O homem só precisa de uma vontade independente, custe o que custar essa independência e não importa para onde ele possa acabar levando. Mas afinal, da vontade, o diabo é quem sabe. 8. Ora essa, a rigor, se quer saber, essa tal vontade nem existe. Me interrompem os senhores a gargalhadas. A ciência já conseguiu analisar a anatomia do ser humano com tamanho sucesso que agora já sabemos que a vontade e o chamado livre-arbítrio não passam de. Esperem aí, senhores. Eu mesmo queria falar desse jeito. Até eu fiquei assustado, confesso. Agora mesmo eu queria berrar que só o diabo sabe do que depende a vontade e que talvez nós devamos dar graças a Deus por isso. Mas aí me lembrei da ciência e parei. Então os senhores começaram a falar. Afinal, na realidade, ora essa, caso descubram, não sei onde, a fórmula de todas as nossas vontades e caprichos, ou seja, do que elas dependem, por efeito de quais leis precisamente elas ocorrem, como se difundem, em que direção tendem a se mover em tal e tal caso, etc, etc. Ou seja, uma fórmula matemática verdadeira. Aí então, afinal, o ser humano, quem sabe, na mesma hora, vai parar de querer. E mais ainda, quem sabe, é certo que ele vai, pura e simplesmente parar. Muito bem, mas qual é a graça de querer e ter a vontade de acordo com uma tabela? Mais ainda, na mesma hora, o ser humano vai se transformar num pedal de órgão ou algo do tipo. Porque, afinal, um ser humano assim, sem desejo, sem vontade, sem gana, só pode mesmo ser um pedal de órgão. Os senhores não acham? Vamos avaliar as probabilidades. Isso pode acontecer ou não? Os senhores vão concluir. Nossas vontades, em sua maior parte, são equivocadas por causa de nossa visão equivocada de nossos lucros. Às vezes, o que queremos é o mais completo absurdo, porque, por tolice nossa, vemos em tal absurdo o caminho mais fácil para alcançar algum lucro já determinado de antemão. Pois bem, e quando tudo isso for explicado, quantificado num papelzinho, o que é muito possível, pois é medonho e sem sentido acreditar de antemão que existam certas leis da natureza que o ser humano não vai descobrir. Aí então, está claro, não existirão mais os chamados desejos. Afinal, se algum dia a vontade coincidir de maneira exata com a razão, aí então, nesse dia, nós vamos raciocinar e não mais querer, propriamente falando, porque, enfim, é impossível, por exemplo, conservarmos a razão, querer algo sem sentido e, portanto, de caso pensado, ir contra a razão e desejar para si mesmo algo prejudicial. E assim, com todas as vontades e os raciocínios poderão ser de fato calculados, pois um dia serão reveladas as chamadas leis do nosso assim chamado livre-arbítrio. Então, portanto, e sem brincadeira, vai ser possível montar uma espécie de tabela para que nós, realmente, só venhamos a querer em conformidade com essa tabela. Afinal, se eu, por exemplo, for submetido a um cálculo e ficar provando que se fiz um gesto obsceno com o dedo para alguém, foi justamente porque eu não podia deixar de fazer o gesto e tinha de mostrar exatamente aquele dedo e daquele jeito, o que vai restar em mim de livre? Ainda mais se sou uma pessoa culta e concluí, sei lá onde, um curso de ciências? Pois bem, aí eu vou poder calcular de antemão minha vida inteira por 30 anos. Em suma, se isso for montado, nós já não vamos ter de fazer mais nada. De um jeito ou de outro, vamos ter de aceitar. Sim,
E, no geral, nós devemos, de forma incansável, repetir para nós mesmos que, precisamente em tal momento e em tais circunstâncias, a natureza não vai perguntar o que nós achamos. É preciso aceitá-la como ela é e não como a fantasiamos. E se nós, de fato, almejamos uma tabela, uma agenda e também muito bem, vá lá que seja, um tubo de ensaio, o que se vai fazer? É preciso aceitar também o tubo de ensaio. Senão o próprio tubo de ensaio vai aceitar a si mesmo a revelia do Senhor. Pois é, senhores, mas é justamente isso que eu não engulo. Senhores, me desculpe se desandei a filosofar, afinal, são 40 anos do subsolo. Deixe-me fantasiar um pouquinho. Veja bem, a razão, no fim das contas, é uma coisa boa. Isso nem se discute. Mas a razão é só a razão e satisfaz apenas a capacidade humana de raciocinar, ao passo que a vontade é a manifestação de toda a vida, ou seja, a vida humana em seu todo, com a razão e também com todas as comichões que existem. E, mesmo que nossa vida, nessa sua manifestação, acabe sendo, não raro, uma bela porcaria, ainda assim é a vida, e não a mera extração da raiz quadrada. Afinal, eu, por exemplo, quero viver de forma perfeitamente natural para satisfazer todas as minhas capacidades de viver, e não para satisfazer apenas a minha capacidade de raciocínio, ou seja, uma vigésima parte, se tanto, de toda a minha capacidade de viver. O que é a razão, sabe? A razão só sabe o que conseguiu descobrir. Fora isso, convenhamos, não vai saber mais nada. Pode não ser um consolo, mas porque não declara isso abertamente. Ao passo que a natureza humana age como um todo, com tudo que há nela, consciente ou inconsciente, e embora minta, ela está viva. Desconfio, meus caros, que os senhores estejam olhando para mim com pena. Os senhores repetem para mim que um ser humano esclarecido e culto, em suma, tal como será o homem do futuro, não pode, de caso pensado, querer algo desvantajoso para si mesmo, que isso é uma questão matemática. Eu concordo inteiramente. É de fato matemático. Mas repito para os senhores pela centésima vez: existe um só caso, apenas um, em que um ser humano pode, de propósito, de forma consciente, desejar para si algo até prejudicial. Tolo, tolo demais. Até o mais exatamente pode ter o direito de desejar para si algo tolo demais, sem ser tolhido pela obrigação de desejar para si só o que for inteligente? Pois essa coisa tola demais, pois esse seu capricho, no fundo, senhores, pode acabar sendo mais vantajoso do que tudo que existe no mundo, para os nossos semelhantes, especialmente em certos casos. Mas, em particular, isso pode ser mais vantajoso do que todos os lucros, até mesmo num caso em que nos traga um prejuízo óbvio e contradiga as conclusões mais saudáveis de nossa razão acerca dos lucros. Porque, de um jeito ou de outro, conserva para nós o principal, o que há de mais precioso, ou seja, nossa personalidade e nossa individualidade. Veja, há quem afirme que isso, para o ser humano, de fato, é mais valioso do que todo o resto. A vontade, é claro, também pode, se quiser, coincidir com a razão, sobretudo se não abusar da razão, mas usá-la de maneira moderada. Isso é útil e, às vezes, louvável. Mas a vontade, muitas vezes, e até na maioria das vezes, diverge obstinadamente da razão e os senhores não sabiam que isso também é útil e às vezes até muito louvável? Senhores, vamos admitir que o ser humano não é imbecil. Na verdade, afinal, não se pode de maneira nenhuma afirmar isso a respeito dele, no mínimo pelo simples fato de que, se fosse imbecil, então quem é que seria inteligente? No entanto, se não é imbecil, pelo menos há de ser monstruosamente ingrato, prodigiosamente ingrato. Eu acho que a melhor definição do ser humano é esta: criatura bípede e ingrata. Mas isso ainda não é tudo. Não é esse o principal defeito. Seu defeito supremo é o constante mau comportamento, constante desde os tempos do dilúvio até o período Schlesinger-Holsteiniano dos destinos humanos. O mau comportamento e, por conseguinte, a insensatez. Porque há muito se sabe que a insensatez não prove de outra coisa que não do mau comportamento. Experimentem só dar uma olhada na história da humanidade. Pois bem, o que estão vendo? É grandioso? Pode ser até que haja algo grandioso. Um colosso de Rhodes, por exemplo.
Quanto é que não deve valer? Não é à toa que o Sr. Anayevsky atesta que, na opinião de alguns, parece tratar-se de uma obra feita por mãos humanas. Já outros garantem que foi criado pela própria natureza. A história da humanidade é colorida? Vá lá, pode até ser colorida. Apenas analisar em todos os séculos e em todos os povos só os uniformes de gala militares e civis. Só isso, quanto não deve valer? E se acrescentarmos ainda por cima os uniformes comuns de serviço? Então ninguém aguenta. Nenhum historiador do mundo vai resistir. Ela é monótona? Bem, talvez seja monótona. Brigam o tempo todo, brigam hoje, brigam antes, brigam depois. Os senhores hão de ouvir que isso chega a ser monótono até demais. Em suma, pode-se dizer tudo a respeito da história universal, tudo que pode ocorrer à imaginação mais conturbada. Só não se pode dizer uma coisa, que ela é sensata. Logo, nas primeiras palavras, os senhores vão engasgar. E veja só que tipo de coisa ocorre nesse caso a todo momento. Afinal, surgem constantemente na vida pessoas tão bem comportadas e sensatas, tão sábias e amantes da espécie humana, que tomam por si como objetivo de toda a vida comportar-se da melhor maneira possível e mais sensata possível e, por assim dizer, fazerem de si mesma uma luz que ilumine os seus semelhantes, exatamente para mostrar a eles que, de fato, é possível viver neste mundo de forma sensata e bem comportada. E então, é sabido que muitos desses amantes da espécie humana, cedo ou tarde, nem que seja o fim da vida, traíram a si mesmos, transformaram-se numa espécie de anedota, às vezes até do tipo mais indecente. E agora farei uma pergunta aos senhores. O que se pode esperar de um ser humano se ele é uma criatura dotada de qualidades tão estranhas? Pois bem, despejem sobre ele todas as venturas que há no mundo, afoguem o ser humano de cabeça na felicidade, de modo que só as borbulhas apareçam na superfície da felicidade, como acontece na água. Forneçam a ele tamanha satisfação econômica que já não lhe reste mais nada a fazer senão dormir, comer o pão de mel e cuidar da continuidade da história universal. Então, mesmo nesse caso, os senhores vão ver como o tal do ser humano, por pura ingratidão, de pura chacota, vai fazer suas porcarias. Vai pôr em risco até os pães de mel e vai desejar de propósito o absurdo mais pernicioso, a besteira mais antieconômica, só para misturar em todas essa sensatez positiva o seu elemento fantástico e pernicioso. Ele vai querer conservar consigo justamente seus sonhos fantásticos, sua tolice mais vulgar, só para afirmar a si mesmo, como se isso fosse muito necessário, que as pessoas ainda são gente e não teclas de piano, mesmo que sejam as leis da natureza, com as próprias mãos que toquem nessas teclas, com a ameaça de que podem continuar tocando e tocando a tal ponto que, para as pessoas, já não vai ser possível querer mais nada além de ter uma agenda. Só que isso ainda não é tudo. Mesmo no caso de que o ser humano se descobrir convertido numa tecla de piano, mesmo que as ciências naturais e a matemática provém para ele que tudo é assim mesmo, nem nesse caso ele vai criar juízo e, ao contrário, fará de propósito algo no sentido oposto, por pura ingratidão, justamente para fincar pé e agir do seu jeito. E no caso de não ter meio para isso, ele vai inventar a destruição e o caos, vai imaginar vários sofrimentos e, a despeito de tudo, vai fincar pé e agir do seu jeito. Vai espalhar sua maldição mundo afora, e exatamente como só o ser humano é capaz de amaldiçoar. E esse é o seu privilégio, aquilo que os distingue de forma primordial dos outros animais. Ele, quem sabe, só com a maldição vai alcançar o que pretende, ou seja, convencer-se de fato de que é um ser humano e não uma tecla de piano. Se os senhores disserem que tudo isso, o caos, as trevas, a maldição, também pode ser calculado numa tabela e que, portanto, a mera possibilidade de um cálculo prévio já basta para barrar tudo isso e que a razão vai triunfar, aí então, nesse caso, o ser humano vai se tornar louco de propósito, a fim de livrar-se da razão, fincar pé e agir do seu jeito. Acredito nisso, respondo por isso porque, afinal, toda a questão humana, ao que parece, se resume na verdade.
apenas em que o ser humano precisa provar para si mesmo, a todo instante, que ele é um ser humano e não um pedal de um órgão. Nem que seja o preço de levar pancadas nas costas, ele tem de provar. Nem que seja virado um troglodita, ele tem de provar. E depois disso, como não pecar? Como não ser grato por não existirem ainda tais coisas e pelo fato de que, por enquanto, só o diabo sabe do que depende a vontade? Os senhores gritam para mim, se é que ainda me honram com seus gritos, que afinal, nesse caso, ninguém está tirando a minha vontade, que apenas estão cuidando de organizar tudo de um jeito que a minha vontade própria, coincida com os meus interesses normais, com as leis da natureza e com a aritmética. Ora, essas senhores, mas que vontade própria ainda vai restar quando chegarmos à tabela e à aritmética? Quando tudo que existir for apenas 2 e 2 são 4? Mesmo sem a minha vontade, 2 e 2 serão 4. E quem disse que existe esse tipo de vontade própria? 9. Senhores, é claro que estou brincando, e eu mesmo sei que minhas brincadeiras não têm graça, mas afinal não se pode levar tudo na brincadeira. Mas quem sabe eu faça minhas brincadeiras rangendo os dentes. Senhores, há questões que me atormentam. Solucionem tais questões para mim. Olhe só, por exemplo, os senhores querem emancipar o ser humano de seus hábitos antigos e aprimorar sua vontade, de acordo com as normas da ciência e do bom senso. Mas por que os senhores sabem que o ser humano não só pode como precisa reformular isso? De onde os senhores tiraram a conclusão de que a vontade humana necessita se aprimorar de maneira tão preemente? Em suma, por que os senhores sabem que tal aprimoramento trará, de fato, algum lucro para o ser humano? E para dizer tudo logo de uma vez, por que os senhores estão convencidos com tanta certeza de que não ir contra os lucros verdadeiros e normais, assegurados pelos argumentos da razão e da aritmética, será sempre realmente vantajoso para o ser humano e constitui uma lei para toda a humanidade? Afinal, por enquanto, isso é só uma suposição dos senhores. Vamos admitir que seja uma lei da lógica, porém talvez não seja nem de longe uma lei da humanidade. Os senhores talvez achem que sou louco, não é? Permita que eu faça uma ressalva. Admito, o ser humano é, por excelência, um animal criativo, condenado a almejar objetivos de forma consciente e ocupar-se com a arte da engenharia. Ou seja, sem cessar e eternamente. Abrir caminhos para si mesmo, ainda que não importe onde eles vão dar. Mas é exatamente por isso, quem sabe, que às vezes ele tem vontade de enveredar por um desvio, que ele está condenado a desbravar um caminho, e também é por isso que, talvez por mais imbecil que seja o homem prático em geral, às vezes mesmo assim lhe vem à cabeça a ideia de que o tal caminho, no final das contas, quase sempre vai dar não importa onde, e que o X da questão não é onde ele vai dar, mas sim que a estrada esteja aberta e funcionando e que essa criança bem comportada, ao deixar de lado a arte da engenharia, não se entregue ao ócio nocivo, que, como se sabe, é a mãe de todos os vícios. O ser humano adora criar e abrir caminhos. Isso nem se discute. Mas por que ele também adora, até as raias da paixão, a destruição e o caos? Aí está, diga lá aos senhores. Todavia, sobre isso eu mesmo gostaria de acrescentar duas palavrinhas à parte. Será que ele, talvez, adora tanto a destruição e o caos? Afinal, isso se discute. Às vezes ele gosta demais disso, não há dúvida. Porque ele mesmo, de forma instintiva, teme alcançar o objetivo e termine o edifício que está em construção. Como os senhores vão saber? Talvez ele ame o edifício só à distância, mas de perto não goste nem um pouco. Talvez ele ame apenas construir o edifício, mas não morar nele, e por isso depois o entrega aos animais domésticos, como as formigas, os carneiros, etc, etc. E veja só como as formigas têm um gosto completamente diverso. O edifício que elas constroem é de um tipo prodigioso, para sempre indestrutível, o formigueiro. As veneráveis formigas começaram com o formigueiro e, sem dúvida, terminarão também com o formigueiro, o que muita honra sua constância e determinação. Mas o ser humano é uma criatura leviana e inconveniente e, talvez,
a exemplo de um jogador de xadrez, goste apenas do processo da conquista do objetivo e não do objetivo propriamente dito. E quem sabe, é impossível garantir. Talvez do todo o objetivo que o ser humano almeje na Terra se resuma apenas a uma continuidade ininterrupta do processo de conquista, ou, em outras palavras, a própria vida em si, e não especificamente ao objetivo, o qual, é claro, não deve ser outro que não 2 e 2 são 4, ou seja, uma fórmula, pois afinal, 2 e 2 são 4. Já não é a vida, senhores, mas sim o começo da morte. Pelo menos o ser humano sempre teve certo medo desse 2 e 2 são 4. E agora até eu tenho medo. Vamos admitir que o ser humano não faça outra coisa senão procurar esses 2 e 2 são 4. Ele cruza os oceanos, sacrifica a vida nessa busca, mas descobrir, encontrar de fato, ah, santo Deus, disso ele tem certo medo. Pois presente que, quando encontra, já não haverá mais nada a procurar. Encerrando o trabalho, os operários pelo menos recebem um dinheiro, se metem numa taberna e depois vão parar na delegacia. Muito bem, isso já dá para encher uma semana. Mas e o ser humano? Para onde vai? Pelo menos dá para notar que toda vez que conquista objetivos desse tipo, o ser humano fica meio embaraçado. Ele gosta da ação de conquistar, mas da conquista de fato. Disso ele não gosta nem um pouco, e é claro, isso é tremendamente ridículo. Uma palavra, o ser humano é feito de maneira cômica. Em tudo isso, é óbvio, se encerra um jogo de palavras. Mas 2 e 2 são 4, apesar de tudo, é uma coisa completamente insuportável. 2 e 2 são 4. Afinal, na minha opinião, não passa de um desaforo, meus senhores. 2 e 2 são 4. Fica lá olhando para nós com ar snob, plantado no meio do nosso caminho, com as mãos na cintura e cospe para o lado. Admito que 2 e 2 são 4 é uma coisa excelente. Porém, se for mesmo para sair por aí elogiando tudo, então às vezes 2 e 2 são 5. É uma coisinha meiga demais. E por que os senhores se mostram convencidos de maneira tão firme, tão solene, de que só o normal e o positivo, em suma, de que só o bem-estar é vantajoso para o ser humano? Será que essa tal de razão não está enganada a respeito dos lucros? Afinal, quem sabe o ser humano não gosta só do bem-estar? Quem sabe ele gosta do sofrimento e na mesma proporção? Quem sabe se o sofrimento é tão vantajoso para ele quanto o bem-estar? Só que o ser humano, às vezes, ama demais o sofrimento, ama até as raias da paixão, e isso é um fato. E nesse aspecto, de nada adianta consultar a história universal. Pergunte a si mesmo se os senhores são seres humanos e se viveram por pouco que seja. No que diz respeito à minha opinião pessoal, amar apenas o bem-estar chega a ser indecente. Bom ou ruim, o fato é que, de vez em quando, quebrar alguma coisa também é muito agradável. Afinal, aqui eu não estou propriamente defendendo o sofrimento e tampouco o bem-estar. Eu defendo eu estou defendendo minha extravagância e que ela seja garantida para mim quando necessário. Por exemplo, o sofrimento não é, admito, nos vaudevilles, eu sei disso. No Palácio de Cristal, o sofrimento também é inconcebível. Sofrimento é dúvida, é negação. E o que seria de um palácio de cristal em que fosse possível ter dúvidas? Entretanto, estou convencido de que o ser humano jamais abrirá mão do sofrimento verdadeiro, ou seja, da destruição e do caos. O sofrimento, afinal de contas, é a causa única da consciência. Apesar de eu ter afirmado no início que a consciência, para mim, é o supremo infortúnio do ser humano, eu sei que o ser humano ama o sofrimento e não vai trocá-lo por prazer nenhum. A consciência, por exemplo, é infinitamente mais elevada do que o 2 e 2 são 4. Depois de 2 e 2 são 4, está claro. Já não resta nada, não só para fazer, como nem mesmo para saber. Tudo o que poderemos fazer, então, é calar os 5 sentidos e mergulhar na contemplação. Pois bem, mas com a consciência, na verdade, chega-se também ao mesmo resultado. Ou seja, também não haverá nada a fazer, só que pelo menos dá para chicotear a si mesmo. De vez em quando, e isso apesar dos pesares, dá um pouco de ânimo.
Pode ser um tanto retrógrado, mas mesmo assim é melhor do que nada. 10. Os senhores acreditam num edifício de cristal para sempre indestrutível, ou seja, algo para o qual será impossível mostrar a língua, mesmo às escondidas, ou fazer um gesto obsceno com o dedo, ainda que com a mão enfiada no bolso. Muito bem, mas eu talvez por isso mesmo tenho medo desse edifício, por ser de cristal, por ser para sempre indestrutível, por ser impossível mostrar a língua para ele, nem que seja às escondidas. Por favor, vejam só o seguinte: se em vez de um palácio houver um galinheiro a cair uma chuva, eu, quem sabe, vou me agachar e entrar no galinheiro para não ficar encharcado, mas mesmo assim não vou tomar o galinheiro por um palácio só porque estou grato por ele ter me protegido da chuva. Os senhores estão rindo e até dizem que, nesse caso, galinheiro ou palácio tanto faz, dá na mesma. Sim, respondo eu, de fato, se a questão for viver só para não ficar encharcado. Mas o que se vai fazer se eu meti na cabeça que não vivo só para isso e que, se é para viver, então que eu viva logo em um palácio? É a minha vontade, é o meu desejo. Os senhores só vão extirpar isso de mim quando mudarem meus desejos. Muito bem, podem mudar. Seduzam-me com outros desejos, me deem outro ideal. Mas, por enquanto, não vou tomar um galinheiro por um palácio. Pois bem, que seja assim. Vamos admitir que o edifício de cristal é conversa fiada, que pelas leis da natureza ele não é viável e que eu inventei tudo isso só por causa da minha estupidez pessoal, devido a certos costumes estranhos e irracionais da nossa geração. Mas o que me importa se ele não é viável? Não dá na mesma se ele existe nos meus desejos, ou melhor dizendo, se existe enquanto existirem os meus desejos? Quem sabe os senhores estão rindo de mim outra vez? Podem rir à vontade. Vou aceitar todas as zombarias, mas mesmo assim, não vou dizer que estou saciado quando eu quiser comer. Ainda assim, eu sei que eu não vou sossegar com alguma concessão, com um zero periódico e constante, só porque ele existe pelas leis da natureza e existe na realidade. Não vou aceitar como o coração dos meus desejos um prédio majestoso, com apartamentos para inquilinos pobres que assinam contratos de 1000 anos e, por via das dúvidas, com uma tabuleta do dentista Wagenheim na entrada. Aniquilem meus desejos, extirpem meus ideais, mostrem-me algo melhor e então eu seguirei os passos dos senhores. Na certa dirão que não vale a pena se envolver comigo, mas nesse caso, afinal, eu também posso responder aos senhores a mesma coisa. Estamos raciocinando a sério. No entanto, se não quiserem me honrar com sua atenção, então também não vou me fazer de humilde. Eu tenho um subsolo. Mas por enquanto eu ainda vivo e desejo que minha mão murche se eu levar um tijolinho que seja para um edifício majestoso como esse. Não reparem no fato de que eu mesmo, agora há pouco, repudiei o edifício de cristal só porque não vai ser possível mostrar a língua para ele. Mas absolutamente não foi porque eu goste tanto assim de mostrar a língua para os outros que eu falei tudo isso. Talvez eu tenha apenas me irritado porque, entre outros edifícios dos senhores, até agora, não se encontra nenhum para o qual seja possível não mostrar a língua. Ao contrário, eu deixaria perfeitamente que cortassem minha língua só de gratidão se as coisas fossem organizadas de tal forma que eu mesmo nunca mais tivesse vontade de pôr a língua para fora. Para mim, tanto faz se é impossível conseguir isso e se é necessário contestar com os apartamentos. Por que eu sou feito de tais desejos? Será possível que eu seja feito só para isso? Só para chegar à conclusão de que toda a minha formação não passa de conversa fiada? Será possível que todo o meu objetivo se resuma a isso? Não acredito. E, aliás, fiquei sabendo de uma coisa. Estou convencido de que é preciso manter nosso irmão do subterrâneo seguro com rédeas curtas. Embora seja capaz de ficar 40 anos calado no subsolo, se ele sai para a luz do dia e irrompe na superfície, desanda a falar, falar e falar. 11. Final da história, senhores. É melhor não fazer nada. É melhor a inércia consciente. Portanto, viva o subsolo. Apesar de eu ter dito que invejo o homem normal até minha última gota de fel,
ainda assim, nas condições em que eu o vejo, eu não quero ser ele. Se bem que nem por isso eu deixei de ter inveja dele. Não, não, nem em todo caso o subsolo é mais vantajoso. Lá pelo menos é possível. Ah, ora essa, agora eu também estou mentindo. Estou mentindo porque eu mesmo sei que 2 e 2 são 4. E o subsolo não é melhor de maneira nenhuma. E que aquilo que eu almejo é algo muito diferente. Só que não vou encontrá-lo em parte alguma. Para o diabo, o subsolo. Seria melhor até isso. Se eu mesmo acreditasse, por pouco que fosse, em tudo que eu acabei de escrever, juro aos senhores, meus caros, que não acredito em nenhuma palavrinha, nenhumazinha sequer, de tudo que rabisquei aqui. Ou melhor, acredito, talvez, mas, ao mesmo tempo, sei lá por que sinto e desconfio que estou mentindo como um sapateiro. Então, para que o senhor escreveu tudo isso? Me perguntam os senhores. Veja bem, e que tal se eu deixasse os senhores presos por 40 anos e sem nenhuma ocupação, e depois de 40 anos fosse lhe fazer uma visita lá no subsolo, para ver a que ponto os senhores chegaram? Por acaso dá para deixar uma pessoa sozinha e sem nada para fazer por 40 anos? Mas isso não é uma vergonha e também não é uma humilhação. Talvez me retruquem os senhores balançando a cabeça com desdém. O senhor está ávido para viver, mas o senhor mesmo quer resolver os problemas da vida por meio de uma confusão lógica? E como são impertinentes, como são desaforados os seus disparates, e ao mesmo tempo, como o senhor tem medo. O senhor diz que coisas absurdas e fica satisfeito com esses absurdos. O senhor fala desaforos, mas o senhor mesmo, a tempo todo, fica assustado com seus desaforos e pede desculpas. O senhor garante que não tem medo de nada e, ao mesmo tempo, em nossa opinião, tenta a todo custo ganhar nossa simpatia. O senhor garante que range os dentes, mas, ao mesmo tempo, fala gracinhas para nos divertir. O senhor sabe que seus gracejos não são espirituosos, mas é óbvio, está muito satisfeito com seus méritos literários. O senhor, quem sabe, realmente sofreu algum dia, porém não tem nenhum respeito pelo próprio sofrimento. No senhor existe verdade, mas não existe pureza. Movido pela vaidade mais rasteira, o senhor põe a nu a sua verdade e a expõe à desonra geral na feira. De fato, o senhor quer dizer algo, mas por temor esconde sua última palavra, porque o senhor não tem determinação para pronunciá-la, tem apenas uma petulância covarde. O senhor se gaba da consciência, mas apenas hesita e mais nada. Porque, embora sua mente funcione, o coração está escurecido pela depravação, e sem o coração puro não haverá consciência plena e correta. E quanta impertinência da sua parte, como o senhor é insistente, como é cheio de trejeitos e caretas. Mentira, mentira, mentira! Claro, todas essas palavras que os senhores estão dizendo, fui eu mesmo que acabei de inventar. Talvez vieram do subsolo. Durante 40 anos seguidos, fiquei escutando essas suas palavras através do buraquinho. Eu mesmo inventei essas palavras, pois eram só isso que dava para inventar. Não admira que tenha ficado na minha memória e ganhado forma literária. Mas será possível? Será mesmo que os senhores de fato são tão crédulos que imaginam que eu, por acaso, vou imprimir tudo isso e ainda por cima darei para os senhores lerem depois? E aqui está mais um probleminha para mim. Para que, na realidade, eu chamo os senhores de caros senhores? Para que eu me dirija aos senhores como se estivessem falando de fato com leitores? Confissões como as que pretendo começar a expor não são publicadas nem oferecidas para que os outros leiam. Pelo menos, eu não tenho tanta força assim, nem considero necessário ter essa força. Vejam bem, eu meti na cabeça uma fantasia e quero realizar essa fantasia a qualquer preço. A questão é a seguinte: nas memórias de qualquer pessoa existem coisas que ela não revela para todo mundo, só para os amigos. Existem memórias que elas não revelam nem para os amigos, mas só para si, e mesmo assim em segredo. No entanto, existem também, afinal, memórias que a pessoa teme revelar até para si, e qualquer pessoa respeitável acumula um bocado de coisa do tipo. E existe até o seguinte: quanto mais a pessoa é respeitável, mais tem coisas dessa espécie. Pelo menos,
Só há pouco tempo eu mesmo decidi trazer à memória algumas das minhas aventuras passadas, e até então eu sempre as evitava, até com certa inquietação. Mas agora que eu não só recordo, como até decidi escrever, agora eu quero exatamente pôr isso à prova. Será que é possível ser inteiramente sincero, pelo menos consigo mesmo, e não ter receio de toda a verdade? A propósito, eu observo. Heine afirma que as autobiografias fiéis são quase impossível e que, ao falar de si mesmo, o ser humano com certeza vai mentir. Em sua opinião, Rousseau, por exemplo, mentiu sobre si mesmo em suas confissões, e mentiu até intencionalmente por vaidade. Estou convencido de que Heine tem razão. Compreendo muito bem que, às vezes, é possível apenas por mera vaidade lançar calúnias contra si mesmo, atribuir-se crimes tremendos, e eu consigo conceber perfeitamente de que tipo pode ser essa vaidade. Mas Heine se referia a uma pessoa que se confessa diante de uma plateia. Já eu estou escrevendo só para mim e aviso logo, de uma vez por todas, que se escrevo como se estivesse me dirigindo aos leitores, é só uma encenação, porque para mim, desse modo, é mais fácil escrever. A forma aqui é uma forma vazia. Leitores mesmos eu nunca vou ter. Já avisei isso. Na redação de minhas memórias, não quero me deixar tolher por nada. Não vou estabelecer nem ordem nem sistema. O que vier à cabeça, vou escrever. Veja aqui, por exemplo, os senhores poderiam criar caso com algumas palavras e me indagar. Se o senhor de fato não está levando em conta os leitores, então por que faz todas essas exortações para si mesmo, e até por escrito, como quando disse que não vai estabelecer nem ordem nem sistema, que vai escrever o que vier à cabeça, etc, etc? Para quem o senhor está fazendo todo esse alarde? De quem está se desculpando? Certo, espere um pouco, já vou responder. Nesse ponto, aliás, há toda uma psicologia. Pode ser também que eu seja só um covarde. E pode ser também que eu, de propósito, imagine uma plateia diante de mim para me comportar de modo mais decente na hora de escrever. Pode ser mil causas diferentes. Mas vejam ainda o seguinte: para que, por que, a rigor, eu quero escrever? Afinal, se não é para o público, então eu não poderia apenas recordar tudo em pensamento sem transpor para o papel? De fato, senhores. Mas no papel, não sei por que, acaba soando mais solene. Dessa forma, há algo de mais convincente e assim também terei de adotar um critério mais rigoroso comigo mesmo. O estilo sairá ganhando. Além disso, na realidade, talvez eu extraia algum alívio dessas anotações. Vejam, por exemplo, agora mesmo uma recordação muito antiga está me pressionando. Ela me veio à memória com nitidez há poucos dias e desde então ficou na minha cabeça, como um motivo musical irritante que não quer nos largar. Entretanto, é preciso livrar-se dela. Recordações desse tipo eu tenho há centenas, mas, de tempos em tempos, alguma delas se destaca das centenas e me oprime. Por alguma razão, eu acredito que, se eu escrever essa recordação, ela vai acabar se desprendendo de mim. Então, por que não experimentar? Por fim, estou entediado, fico o tempo todo sem fazer nada, e na verdade, escrever essas memórias parece um trabalho. Dizem que com o trabalho o ser humano se torna bom e honesto. Pois bem, pelo menos aqui está uma chance. Hoje a neve está caindo, amarela, turva, quase molhada. Ontem também nevou, e também há alguns dias. Acho que foi por causa da neve molhada que me lembrei de uma anedota que, agora, não quer sair da cabeça. Pois bem, que isso vire uma novela sobre a neve molhada.